Olá, povo abençoado, graça e paz, tudo bem com vocês? Mais um dia da nossa jornada, mais um dia que o Senhor nos dá. Vamos ser gratos, né? Vamos agradecer a Deus por todas as bênçãos. Isso é algo que eu vou repetir, porque é uma prática que eu tenho adotado, agradecer a Deus por cada coisa que Ele tem dado. E antes de ir para o vídeo de hoje, o 14º dia, eu queria agradecer o pessoal que está seguindo aí, acompanhando, o pessoal que está desde o primeiro dia dando esses passos de transformação. Eu creio que Deus fará grandes coisas na vida de vocês. Eu creio que tudo que está acontecendo nesses encontros nossos aqui são uma preparação para o que Deus quer fazer na vida de vocês que acreditam que Deus pode fazer algo. Lembrando sempre Romanos 12:2, transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que vocês sejam capazes de experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu creio que Deus está nos preparando para receber essa boa, perfeita e agradável vontade e nada irá impedir. Se você está firme no propósito, eu creio que Deus irá derramar o seu favor em tua vida. Então, minha gratidão a você que está desde o princípio aí seguindo. Minha gratidão a você que está assimilando os ensinamentos. Minha gratidão a você que está aplicando esses ensinamentos. O maior beneficiário é você. Quando você aplica, você faz acontecer algo que Deus quer fazer. Uma frase que eu sempre digo, frase não, na verdade um pensamento. Você tem uma receita de bolo e você tem ingredientes para fazer esse bolo, mas você não tem o bolo. Você tem a receita, ingredientes, você precisa fazer o bolo. Você precisa misturar os ingredientes, seguir a receita para que você tenha um bolo e tenha alimento para comer. Então, ter a receita, ter os ingredientes e não aplicar não resulta em bênçãos para a sua vida. E nós estamos aqui colocando, né, ingredientes na mão de vocês, a receita, e quando vocês aplicam, vocês estão colocando em prática, né? Quando você aplica, você está fazendo o bolo. E em breve, né, esse bolo estará nas suas mãos, pronto para ser degustado. Então, minha gratidão a você. E também quero consertar algo que eu falei ontem. Ontem no vídeo eu iniciei dizendo que era o 14º dia, na verdade foi o 13º, hoje é o 14º. Falamos em bolo, falamos em receita. O tema de hoje é alimentação. Alimentação é importante. Se você olhar a Bíblia, você vai ver que Deus tinha um cuidado especial, sempre teve um cuidado especial com o ser humano quanto à sua alimentação, preparando coisas na terra, né, e animais para que o homem se alimentasse deles. E não somente isso, né? Se você vê as orientações sanitárias que Deus deixou na sua lei, você vai ver que Deus tinha um zelo também para que o homem fosse saudável com a sua alimentação. Então a alimentação é importante porque, como já dissemos numa outra oportunidade, nós somos templo do Espírito Santo e precisamos estar com esse templo, corpo, bem, com saúde, principalmente para respondermos a Deus aquilo que Ele tem colocado em nossas mãos como responsabilidade. Então, se você tem uma família, se você tem filhos, se você tem pai, se você tem funções, né, nesse mundo ou no reino de Deus, você precisa ter a sua estrutura física bem saudável, bem forte, para realizar tudo aquilo que Deus tem entregado em suas mãos. Mas eu quero tratar aqui de uma forma mais ampla essa questão da alimentação.
eu creio na tricotomia do homem, que o homem é corpo, alma e espírito. E geralmente nós nos preocupamos na alimentação do corpo. O corpo necessita de algo material para se alimentar. Mas a nossa alma e o nosso espírito se alimenta de quê? Se somos um ser que tem três partes, três divisões nesse ser, não podemos pensar na alimentação somente do corpo físico. Precisamos pensar na alimentação da alma e na alimentação do espírito. Em Mateus 4:4, quando Jesus, depois de jejuar 40 dias, a Bíblia relata que ele teve fome. E quando ele teve fome, Satanás apareceu para ele e o desafiou. Falou: se tu és o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. E Jesus respondeu a ele: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então nós temos um alimento imaterial que serve para o espírito, e este é a palavra de Deus, é a comunhão com o eterno, é a comunhão com Deus. Devemos fazer isso como alimentamos o nosso corpo todos os dias. Então, não podemos pensar em alguém saudável na sua plenitude de ser se eles têm uma preocupação somente na sua alimentação física. Precisamos pensar também, a nossa alma está sendo alimentada, o nosso espírito está sendo alimentado. E eu diria assim que quanto à alma, a alma ela está se alimentando em todo o tempo. E nós, servimos esse prato à alma. Então, quando você permite que a sua alma ela seja afetada por raiva, por ira, por inveja, por orgulho, por vaidade e por tantas outras coisas, ou sentimentos negativos, a sua alma ela está se alimentando daquilo. E o resultado final dessa alimentação provavelmente será uma depressão, uma ansiedade ou um desgosto, profundo, porque são alimentos tóxicos, são alimentos que intoxicam a alma, e a alma intoxicada vai refletir naturalmente no corpo e no espírito. E quanto ao espírito, eu já falei aqui, precisa se alimentar e se conectar com o seu Criador, com Deus, porque o alimento do espírito são as coisas espirituais. E as coisas espirituais, Jesus respondeu a Satanás: nem só do pão viverá o homem, mas de quê? Toda a palavra. Ele está dizendo do ser espiritual, que o verdadeiro alimento é a palavra de Deus. Então, se você quer ser alguém saudável plenamente, não somente no seu corpo físico, e olha só, tem muita gente que se preocupa com a alimentação saudável do seu físico, mas por não olhar a sua alma e o seu espírito, ele acaba adoecendo fisicamente, porque somatiza aquilo que está na alma e no espírito no seu corpo físico. Muitas pessoas estão doentes, caminham doentes, poderiam ter saúde e não têm, simplesmente porque não estão considerando que a alma e o espírito também precisam ser alimentados. E não pode ser qualquer coisa, tem que ser o alimento correto. Então, na tua alma, se você quer ter saúde emocional, você precisa se alimentar de sentimentos do bem, da luz, positivo, aquilo que exalta e glorifica ao Criador, Deus. Então, pense aí em bondade, misericórdia, compaixão, fidelidade, amizade, alegria, paz. São sentimentos que, se você respirar eles, e você
fazer com que eles evidenciem na tua vida, rejeitando esses alimentos tóxicos que eu falei anteriormente, muito provavelmente a sua alma será uma alma saudável e isso vai somatizar no seu corpo físico. Então, se você quer viver o novo de Deus, também olhe para isso, porque isso também é espiritual. Se não fosse espiritual, Deus não teria zelo e cuidado com o ser humano quanto ao que ele devesse comer. Pense nisso. Mude sua alimentação natural, física. Coma coisas saudáveis, porque assim como o teu corpo físico precisa de coisas saudáveis, a tua alma e o teu espírito também precisam se alimentar de maneira saudável de coisas que as tornem cada vez mais fortes. Se você permitir no teu coração sentimentos de trevas, sentimentos negativos, muito provavelmente você vai ser uma pessoa negativa, frustrada, que não poderá, a palavra é essa, não poderá experimentar e viver plenamente o favor de Deus na sua vida. Eu desejo a você um final de dia abençoado, que Deus te faça, crescer na graça e no conhecimento do Senhor. E se Deus permitir, amanhã nos encontramos novamente para o nosso 15º dia de jornada. Fica na paz, até amanhã, se Deus permitir.